Nós daremos continuidade no nosso estudo, baseado no livro de Miqueias. Semana passada nós concluímos o capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 16, um assunto de suma importância a nós, de grande importância, de grande valia a nós, qual nós temos aprendido bastante com o ensinamento desse livro, juntamente com esse profeta. Nós encerramos falando acerca do réu que sofrerá a derrota no capítulo 6, do versículo 13 ao 16. Nós falamos acerca desse juízo, o juízo de Deus, que foi o juízo da disciplina, no capítulo 6, do versículo 13 ao 16, que foi o juízo da disciplina, entendendo também que o povo então foi levado para o cativeiro, mas que de lá o Senhor há de restaurar esse povo que foram levados então para o cativeiro. E hoje nós falaremos acerca da esperança que nasce no desespero, e será baseado no capítulo 7 de Miqueias, o último capítulo de Miqueias, e do versículo 1 ao 7, nós tentaremos chegar até o versículo 7, mas o tema de hoje é acerca a esperança que nasce do desespero. Então vamos ler aí, acompanhem comigo o capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Os irmãos acompanhem vossas Bíblias. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão como com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Irmão, quando você lê a questão e até quando você lê a questão da sogra, parece que você nunca vai ouvir isso, né? É interessante, né? Parece que você nunca vai ouvir isso aqui, mas está aqui, profeta, anos atrás, já olha o problema já aqui, né? Mas irmãos, nós trabalharemos então esse último capítulo falando sobre a esperança que nasce do desespero, e agora falando, certa feita, Diógenes, ele sai às ruas de Atenas, em pleno meio-dia, e ele sai com uma lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa. Alguém então incomodado com o seu gesto, aquele gesto que ele estava fazendo com uma lanterna plena luz do dia, alguém incomodado com esse gesto, com essa atuação dele em pleno dia, o interrogou, falou: ô Diógenes, o que você procura?
Então Diógenes ele responde: eu procuro um homem, como em Atenas, eu procuro um homem como Jeremias em Jerusalém, eu procuro um homem como Miqueias, ou uma pessoa honesta, como Miqueias procurava uma pessoa honesta em Judá, mas eu não encontro. Então ele sai à procura de alguém como Jeremias, como Miqueias. Ele diz então, ele responde que ele não acha, ele não encontra homens piedosos, homens tementes a Deus, e isso chama a atenção das pessoas. Então ele dá essa resposta. A mesma forma, o que nós lemos aqui agora sobre essa queixa de Miqueias, o profeta campesino que está, então ele no capítulo 7, ele vai fechar então a cortina de sua profecia, ele fecha as cortinas da sua profecia, e nessa última mensagem, ele vai descortinar então o coração. Nessa última mensagem, então, ele fecha para as profecias, e ele então vai abrir o cofre da sua alma. Ele vai então demonstrar a sua angústia ao ver a corrupção generalizada de sua nação. Ele agora não vai profetizar mais, mas ele vai expor a sua alma, o seu profundo desespero da sua alma diante de Judá, diante de uma nação que não mais teme a Deus, diante de uma nação que derrubou, que chutou os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele está agora com a sua alma desfalecida. Não, ele não irá profetizar agora ele irá derramar a sua alma diante daqueles que já não adoram mais o Senhor, diante daqueles que se corromperam. Ele não é então um profeta que simplesmente só olha para a ruína, mas ele é um profeta também que agora vai se lamentar, agora ele vai clamar, e a primeira frase dele é: ai de mim. Então você preste bem atenção nisso, que a primeira coisa que ele vai mostrar na sua reação é que ele vai dizer: ai de mim. Então ele não é uma pessoa que está invisível à situação, ele não é um profeta que está indiferente com a situação, mas ele é um profeta que está vendo tudo e que agora vai mostrar o seu pleno sofrimento. Não é um homem sádico, então ele sente dores na alma ao ver então Jerusalém completamente caminhando como Sodoma e Gomorra para a destruição. Ele sente na sua alma ao ver Jerusalém caminhando para a plena ruína, para uma plena decadência política, religiosa e econômica. Então ele olha como se estivesse olhando para Sodoma e Gomorra. Por que ele olha dessa forma? Porque não há homens justos o suficiente para ela ser poupada, para Jerusalém ser poupada. Ele olha para a situação de Jerusalém e ele não encontra nenhuma razão de Jerusalém ser poupada. Ao mesmo tempo, então, o profeta ele levanta os olhos para o Senhor e encontra no Senhor então a esperança de tudo aquilo que ele está vindo. Ele olha para o Senhor, ele vê a esperança do perdão e da restauração desse povo de Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção porque é o único homem que está na brecha e que está olhando a decadência de Jerusalém. Deus sempre levantará um remanescente que estará na brecha pela sua igreja. Deus sempre levantará um que clame, um que interceda, um que ore pela decadência do seu povo. Assim é Miqueias agora. Miqueias se coloca como um intercessor, se coloca como aquele que lamenta pela ruína do povo. É isso que Miqueias está fazendo aqui agora. Ele vai fazer isso e ele vai, no versículo 7, ele mostra a sua esperança em vista à decadência de Jerusalém. E ele diz: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.
Então, quando nós olhamos para a condição do povo de Deus, quando nós olhamos para a condição do povo de Israel, o desespero então toma conta da nossa alma. Quando nós olhamos para o cristianismo que está estampado diante de nós, nos dá desespero. Para aqueles que temem ao Senhor, dá desespero. Para aqueles que almejam ver o Senhor vindo dos céus, para aqueles que vivem a sua vida totalmente devotada, totalmente entregue a Deus, então essas pessoas entram em pleno desespero. Mas para aqueles que vivem como esse povo viveu, esse povo que viveu em tremenda decadência, eles estão completamente cegos. Mas há um que está na brecha, Miqueias então está na brecha. Miqueias então começa a se lamentar, e Miqueias vai mostrar as razões. Então nós vemos aqui, então, dentro desse texto, vamos considerar aqui três grandes verdades, e essas três grandes verdades são o desespero, a confiança e a esperança do profeta. São três verdades que o profeta Miqueias vai apresentar. Mas eu chamo a sua atenção para isso hoje, se isso é diferente da nossa realidade de cristianismo hoje, se isso está diferente da realidade do nosso cristianismo. Infelizmente, se você parar para pensar, há uma decadência muito grande na vida dos crentes hoje. Por quê? Porque nós estamos na semana da ressurreição. O que seria óbvio hoje nas igrejas? As igrejas estarem afarropadas, mas não, muitos estão fazendo outros planos, muitos estão fazendo outros projetos, e o Senhor fica, se der tempo, se sobrar algum espaço. Isso se chama declínio, isso se chama decadência espiritual, isso se mostra decadência de prioridades. Assim o povo estava vivendo, assim o povo foi abandonando ao Senhor, não só o Senhor, como também todo o povo do Senhor. Será que isso está diferente da nossa realidade de cristianismo hoje? Está diferente, meus irmãos? Será que isso está diferente da mesma época de Miqueias? Nós trabalhamos todo o livro de Miqueias e mostrando passo a passo todas as decadências, todo o desleixo do povo, o povo de Deus. Mas agora, o desespero do profeta, isso está demonstrado a nós sobre esse desespero, porque Miqueias então ele vai olhar para a condição moral e espiritual do povo. Então ele solta um profundo gemido, ele diz: ai de mim. Esse ai dele é um ai que sai lá da alma, é um ai de agonia de ver a decadência do povo de Deus, é um ai de agonia de ver o declínio espiritual do povo de Deus. Será que nós hoje nos encontramos na mesma condição espiritual de olhar para a igreja de Cristo e gemermos dentro de nós e colocarmos a nossa alma para fora e dizer: ai Senhor? Será que nós temos nos lamentado? Será que nós temos nos colocado na brecha? Será que nós temos nos ajoelhados e temos nos lamentado por ver o declínio espiritual da igreja de Cristo hoje? Porque é exatamente isso que ele vai fazer. Qual é a nossa preocupação com a igreja? Qual é a nossa preocupação com a igreja, com a vida espiritual, com a saúde espiritual da igreja? Porque o que ele está fazendo aqui é estar na brecha, ele está de joelhos diante do Senhor, está gemendo por causa da decadência moral e espiritual do povo de Deus. Quantos de nós hoje estamos gemendo e chorando por causa da decadência espiritual e moral da igreja de Cristo hoje? Quantos de nós estamos hoje na brecha? Quanto de nós estamos olhando e temos a plena convicção de uma decadência, e quanto de nós estamos fazendo alguma coisa? Porque uma coisa é olhar, outra coisa é eu saber, e outra coisa é eu fazer alguma coisa. O que eu e você podemos fazer? Vamos lá, o que você pode fazer?
quando você olha para a decadência do cristianismo e da falta de vida da igreja cristã hoje no Brasil, o que você pode fazer? Vamos lá, o que você faz? O que você faz? Orar. O que mais? Jejuar, chorar, isso. O que mais? Vou lembrar você, bem-aventurança, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram, porque serão? Choram, os bem-aventurados que choram, são aqueles que choram pelo pecado e a decadência espiritual do povo, não só dos ímpios como da igreja. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O povo de Deus deve ser algo automático do povo de Deus chorar e clamar e gemer e sofrer por causa da decadência espiritual e moral da igreja de Cristo. Aqui nada mais nada menos é o povo de Israel em decadência, e ele então solta um profundo gemido. Versículo 1, olha comigo: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Então, alguns escritores entendem que Miqueias, ele está descrevendo o tempo do reinado do rei Acaz. Ele está mostrando e descrevendo esse tempo, enquanto outros opinam sobre o reavivamento religioso da igreja durante o reinado de Ezequias. Então, ele começa a gemer, ele começa a clamar, ele se coloca numa posição de alguém que está então sofrendo. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Então Miqueias, ele não olha com indiferença a situação totalmente catastrófica, ele não olha com indiferença sobre a nação, com olhar na sua situação catastrófica, mas ele olha, ele se identifica com o seu povo, então ele geme pelo seu povo, ele não fica indiferente. O que nós temos que aprender com isso aqui? Que nós também, quando nós olhamos e quando nós percebemos alguma coisa, uma decadência espiritual, uma frieza espiritual, o que nós não devemos fazer é apontar o dedo. O que nós não devemos fazer é julgar. Agora, o que nós devemos fazer? Vamos lá. O que você deve fazer para melhorar? Eu não devo ser indiferente. Eu não devo ser indiferente e ficar do lado de fora, apontando o dedo e acusando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que então vestir a camisa e me colocar no lugar e me colocar na posição. Miqueias, então, você tem que se identificar com o povo e gemer pelo povo. Não é sair de fora e jogar a camisa do cristianismo fora e ficar acusando de fora. O que você deve fazer como um bom cristão é se identificar com a situação espiritual e moral da igreja. É isso que um cristão deve fazer. É isso que eu e você devemos fazer. Assim como Miqueias se identificou com o povo, então ele chora, ele geme e ele ora e lamenta pelo povo. Ele não sai, porque Miqueias não é Miqueias que está cometendo a imoralidade, não é Miqueias que está roubando na balança, não é Miqueias que está saqueando o povo camponês, não é Miqueias que está tramando durante a madrugada de que forma eles roubariam mais os pobres. Não, Miqueias não está fazendo isso. Miqueias é o único que está na brecha, Miqueias é o único que está andando na contramão da realidade desse povo pecador.
Mas Miqueias, então, não é por causa disso que Miqueias se acha o mais santo, não é por causa disso que Miqueias se acha o melhor de Israel, não, pelo contrário, ele se identifica com a ruína do povo, então ele começa a orar e clamar. O que nós estamos fazendo? O que você faz? O que você faz quando você sente a ausência dos irmãos na igreja? Qual é a tua primeira reação? Vamos lá, irmão, seja sincero com você mesmo. Qual é a tua primeira reação, a tua primeira palavra? O que você fala? Vamos lá. A primeira coisa, eu vou te ajudar. A primeira coisa, a facilidade enorme é de acusar alguém. Nós sempre vai buscar uma muleta para se apoiar. É verdade ou não é? O que você fala? Quando teu irmão está faltando demais, falta ali, falta aqui. Quando a igreja não prioriza a Santa Ceia, não prioriza a ressurreição de Cristo, o que você fala? Vamos lá, irmão. Fica triste. Quem mais? O que você diria? O que você faria no lugar de Miqueias? Sente falta. Mas só sentir falta resolve? Não. O que você deve fazer? Tem que ir atrás. E o que mais que eu posso fazer? Porque às vezes atrás não resolve. Está na decadência espiritual, irmão. Não é muito falar que vai ser ouvido. Infelizmente é assim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me pôr na brecha, eu posso chorar, não é? Mas qual que é a nossa tendência pecaminosa? Não é procurar logo alguma coisa para colocar a culpa? Nós não temos essa facilidade, sim ou não? Não tem? Nós... Oi? Mas a gente corre o grande risco de acharmos que nós somos melhores que essas pessoas. O que Miqueias está nos ensinando aqui? Que apesar da decadência de Israel, ele não se achou melhor que aqueles que estavam em decadência. O que ele foi fazer? Você não vai ver Miqueias indo atrás dessas pessoas que estão na decadência moral e espiritual, indo um por um. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai direto no centro, ele vai diante de Deus, porque ele percebe que não adianta falar com as pessoas. Tem gente que não adianta falar com ele, irmão. Presta bem atenção nisso que eu estou te dizendo. Tem pessoas que não adianta falar, você tem que só orar por ela. Tem pessoa que não adianta você ir atrás dela, você tem que só orar por ela. Não adianta. Jesus mesmo deixou bem claro isso: não lançai pérolas aos porcos. Tem gente que você tem que deixar de lado, o evangelho para ele não serve. Não dá. Miqueias, sabendo disso, que não adianta ir falar lá, o que ele vai fazer? Olha comigo, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor. Ele vai orar ao Senhor, porque ele tem esperança que na oração esse povo se arrependerá, o Senhor perdoará o pecado. Então Miqueias tem esperança no Senhor, ele não tem esperança no Israel não. É isso que Miqueias está nos ensinando. Então, meu irmão, se você percebe, porque isso é decadência espiritual de algumas pessoas, então se você percebe isso, o que você deve fazer como cristão? É orar, se lamentar e não se achar melhor do que esse. Eu pico o cartão na igreja, então eu sou melhor. Não, nem sempre aquele que pica cartão na igreja é o mais santo. Às vezes esse é o pior do que aquele que está em casa, viu? Não se fite na aparência não. É religioso. Então eu estou dizendo para que a gente não se ache melhor que os outros. O que eu tenho que fazer como igreja? Eu preciso interceder por esse irmão. Olha, eu tenho percebido a ausência desse irmão, eu vou orar. Olha, eu tenho percebido a fraqueza desse irmão, eu vou orar. Não fica falando coisa que você não sabe. Nós não podemos ficar falando coisa que a gente não entende. Então o que nós temos que fazer como igreja é nos pôr de joelho, vestir a camisa e sentir que o membro está doendo. Então eu vou orar a Deus, e o Senhor no momento certo vai me encaminhar para aquilo que eu devo fazer. É orar. Ele se identifica com o seu povo e ele geme, ele vê a sua terrível condição e ele grita de dor. Ele grita de dor, ele grita lá do fundo da sua alma.
Ele descreve a terrível condição espiritual do povo, mas ele no versículo 1, ele ilustra isso. Estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uva. E eu quero que nisso você abra a Bíblia comigo no livro de Isaías, o capítulo 17, versículo 6, leia bem alto para mim, Isaías, capítulo 17, versículo 6, que vai demonstrar exatamente como ele se sente. Isaías 17, versículo 6, quem achou pode ler bem alto. Então, mas ainda ficarão alguns rabiscos, aquilo que sobra, alguma coisinha, algo que vai sobrar, 2 ou 3 azeitonas na ponta. Ele está mostrando, porque eu estou assim, eu estou no esgotamento, eu estou nos últimos finais de esgotamento. Eu estou necessitado, como a minha alma deseja como os rabiscos da vindima, que não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão, que a minha alma deseja. Eu procuro frutos, eu estou como alguém que está procurando frutos e não encontra, alguém que deseja algum fruto e não acha. Ele está olhando para Jerusalém e está dizendo: eu não consigo ver frutos de arrependimento. A minha alma deseja, mas eu não encontro esses frutos. Ele está dizendo que encontrar um homem piedoso era tão impossível quanto colher frutos depois da safra, ou como encontrar um suculento cacho de uvas depois da vindima. Ele está dizendo que é impossível encontrar algum homem piedoso. Olha o que ele diz, versículo 2: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos os espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Então, quando ele está mostrando isso, ele está dizendo que encontrar um homem piedoso era tão impossível quanto encontrar ou colher frutos da safra, ou como encontrar o suculento cachos de uva no dia da vindima. Não tem como, não dá para achar, porque a impiedade tomou conta do povo de Israel. O povo de Deus, que adorava a Deus no templo, se tornaram pessoas ímpias, impiedosas, pessoas que não tinham piedade. Então ele clama e diz: pereceu da terra o piedoso, sumiu da terra o piedoso. Então encontrar frutos aqui é a mesma coisa que tentar procurar alguém piedoso na terra. Ele diz: impossível, não há homem piedoso. Está diferente de hoje, irmãos? O que você está vendo hoje aí no mundo? Eu estava observando hoje uma geração, e na verdade, infelizmente, pende mais para homem, né? O tal do, como é que fala? Feticínio que fala, essa onda de homem matar mulher, não quero, feminicídio. Você percebe que essa geração é uma geração do feminicídio? Você percebeu isso ou não? Você prestou atenção nisso? Que nós vivemos uma geração do feminicídio ou não? Percebeu isso ou não? Estava vendo hoje, a moça não quis mais porque era maltratada, mudou de cidade, montou um salão de beleza. O cara conseguiu achar o endereço dela, foi lá, teve o trabalho de pegar um ônibus, viajar para outra cidade, só para chegar lá e matar ela, porque ela não quis ficar mais com ele, porque ele maltratava ela. Ela tentou salvar a vida dela. Então nós vivemos numa geração
do feminicídio, que as pessoas não têm piedade. Hoje é assim. Você acha que nesse mundo você vai encontrar alguma coisa boa? Você acha que Jerusalém está longe da realidade de hoje? Não está. O que Miqueias está lamentando é: eu olho para Israel, não encontro nenhum homem piedoso. Impossível. Ainda que eu casse no dia da colheita algumas azeitonas ou alguns cachinhos de uva depois da colheita, é impossível encontrar. Por quê? Porque na época da colheita os pobres pegavam os rabiscos da terra, e os rabiscos da terra eram aqueles que sobrava, azeitonas, algumas uvas, era o que sobrava, eram os rabiscos da terra que ficavam para os pobres, que ficavam para aqueles que trabalhavam na agricultura. O que sobrava para eles eram os rabiscos da terra, e ficava para os pobres. Mas o que Miqueias está dizendo, nem isso é impossível. Então quando ele diz que pereceu da terra o piedoso, é isso que ele está dizendo: não há homem piedoso na terra. Agora, irmãos, o piedoso é aquele que não tem compaixão de ninguém, de nada, aquele que a falta da piedade, ela acarreta na falta de compaixão por alguém, falta de afeição por alguém, atos de afeições por alguém. São pessoas desumanas. A falta de piedade aqui, o que Miqueias está dizendo, são pessoas desumanas, porque ele está falando desse povo que entrava dentro das casas, saqueava tudo, pegava as crianças de colo, aonde Deus no capítulo 3 disse: vocês tomaram a coroa da minha glória, que eram as crianças, tornando elas escravas. Vocês não têm mais piedade. Miqueias olha para isso então, e o desespero dele é o que nós estamos tratando hoje, é que não há nenhum homem piedoso em Israel. Agora, o que a gente não pode se iludir, achar que o ímpio ele tem algum tipo de piedade. O que você não deve se iludir, de achar que todo mundo dentro do reino de Deus são piedosos, porque não são. Porque o que ele está tratando aqui é dentro do povo de Deus, povo de Israel, e ele olha para esse povo e diz: não há homem piedoso, não há homem piedosos. Miqueias então ele está curtindo a mesma dor de Elias. Lembra de Elias que foi profetizar para o povo? O que o povo fez? Quanto mais ele pregava a verdade, mais o povo pegava ele e colocava ele no tronco. Miqueias está passando a mesma dor que Elias passou. Oi? Também, mas é mais o povo de Israel. Sim, mas é um outro contexto. Mas em toda a trajetória dele, de Elias, ele vai profetizar para o povo quer matar ele. Ele olha para o povo de Israel, o povo está corrompido, e o povo quer matar ele. Você olha para Jeremias, a mesma coisa. Jeremias está profetizando para o povo de Israel, o povo coloca ele no tronco, põe ele no calabouço. O povo tortura Jeremias, porque Jeremias vai falar em nome do Senhor, o povo rejeita, o povo não aceita as profecias de Jeremias. Miqueias então não é diferente, ele está curtindo a mesma dor de Elias, a mesma dor de Jeremias, sentindo a mesma dor no meio de uma geração velozmente que se entregou à maldade. Então Israel se transforma em uma videira que produzia uvas de má qualidade. Isso está relatado lá em Isaías capítulo 5. O que Israel se tornou? Se tornou uvas de má qualidade. Lá em Isaías, Deus vai falar com esse povo: pois vocês produziram uvas azedas, impossíveis de serem consumidos.
Então essa dor dele, esse lamento, é o desespero dele olhar e de não ver que não há homens piedosos. Como que nós enxergamos o mundo hoje, irmão? Como que você vê o mundo em sua volta hoje? Fala para mim. Olha para o mundo em sua volta, depois você entra para dentro da igreja e olha para dentro da igreja. O que que você vê? Vamos lá, quero que você fale. Participa aí, irmão. Participe, fala, você tem voz para falar aqui hoje. Como que você vê o mundo hoje aí fora? O que que nós temos mais visto? Quais são as ações que nós temos mais visto hoje aí fora? Vamos lá. Violência, a violência de graça, né? Violência gratuita. O que mais que a gente vê? O que nós vemos aí fora? O desastre, a desgraça. O que a gente vê? Pai matando filho, filho matando pai, pai estrupando filho. Não é isso que a gente vê? Isso é impiedade. Pessoas sem compaixão, pessoas sem afeições pelo outro ser humano. O que a gente vê? A desvalorização do ser humano. O cachorro vale mais que um ser humano hoje, não é? Madames fazem aniversário de cachorros, gastam 1 milhão, meio milhão, 200 mil, 100 mil com cachorros. Madames deixam a sua herança milionária para cachorro. Sim, Notre Dame, Castelo. Passando, mas é a inversão de valores. A inversão de valores. Então, o que a gente mais vê aí fora? Todo tipo de impiedade, não é? Todo tipo de desgraça a gente vê. Mas agora eu quero que você entre para o universo do cristianismo. Dentro do cristianismo, o que você vê? Perfeição? O que você vê? Vamos, vai cantar aquela música, vamos dar as mãos, 1, 2, 3? Quem errar o passo eu vou te ajudar outra vez? É assim que a gente vê? Não. A falta da piedade. Mas por se multiplicar a iniquidade, eu vou mostrar a razão para vocês. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se... Você acha que ele está falando isso para o mundo? Ou ele está falando para a igreja isso? O que você acha? O mundo entende essa linguagem de amor? Não. A linguagem do amor do mundo é diferente. Você dá, eu te devolvo. Você me dá, eu dou. Você faz, eu faço também. É assim. O amor é baseado nisso. Eu amo na medida que você me dá. Eu amo na medida que você me acolhe. A partir do momento que você não pode me dar nada, eu já não te amo mais. O mundo é assim. Dentro da igreja do cristianismo deve ser assim? O que o cristianismo prega para nós? Ama o teu próximo como a ti? Mas por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Então eu deixo de ter piedade pelo meu irmão, eu deixo de ter afeição pelo meu irmão. Então o meu irmão se torna o meu inimigo. Então eu quero destruí-lo. Por que você está falando isso? Porque é exatamente isso que está acontecendo com o povo de Israel aqui, irmão. É o povo que ia para o templo. É o povo que está dizendo assim: não, Deus está provando a nossa conduta. Eles estão pecando, eles estão roubando as pessoas. O povo de Deus, eles estão roubando o pobre, deixando o pobre mais pobre. Eles estão roubando na balança o povo de Deus. Eles estão saqueando, eles estão roubando os filhos do pobre, trazendo como escravos. Eles estão jurando que Deus está provando a conduta. O que está acontecendo? A falta de piedade. Então Miqueias olha para toda essa cena e diz: pereceu da terra o piedoso. Pereceu da terra o piedoso. Então ele mostra isso. Em primeiro lugar, nós vemos essa dor deles solitária. E agora, em segundo lugar, a degradação generalizada do povo da aliança. E nós vamos ver isso aqui. E ele diz então:
todos espreitam, a parte B do versículo 2, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça, olha bem o que ele vai dizer aqui, cada um caça a seu irmão com rede, ele diz cada um vai caçar. Então, ao ele diagnosticar então a aguda e crônica enfermidade de Judá, Miqueias então ele identifica 6 graves problemas aqui, que ele passa então a apontar. Ele mostra então que a impiedade é tanta, ele está dizendo do povo de Israel, que um irmão caça o outro com rede, que um irmão caça amalaços para prendê-los. Lembra quando nós falamos lá no capítulo 3, capítulo 2, se me falha a memória, que eles não dormiam, porque durante a noite eles estavam tramando um meio de como enredaria o povo, de como eles roubariam mais e mais do povo, de como eles saqueariam todos os bens dos camponeses. À noite eles não dormiam, eles ficavam a noite toda planejando armar laços para prender o povo menos pobre. E agora Miqueias vai dizer: todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Nós vemos que a apostasia então ela está generalizada, perece, os piedosos tinham sido perseguidos, porque o que havia de piedoso, eles perseguiram, os piedosos que existiam, eles tomaram, eles prenderam, tornaram eles escravos, então não tem mais, e a apostasia então estendeu os seus tentáculos a todo o povo, uma generalizada corrupção então atingiu a todo o restante do povo, e o cenário então é de absolutamente de uma vida sombria. Então há trevas em Israel. Agora pensa num povo aonde não há mais temor. Olhe para Israel como um povo de Deus e veja o povo de Israel em plena decadência moral e espiritual. Você consegue enxergar isso? O próprio povo de Deus caçando o outro irmão. Você consegue parar para pensar nisso? Um povo que foi chamado lá no deserto para ser vitrine de realidade de vida daqueles que servem a Deus, agora estão lá caçando um ao outro. Você consegue enxergar isso? Não, mas na igreja de Cristo isso não acontece. Aqui não. Nenhum lugar das igrejas cristãs no Brasil isso não acontece, ou não acontece? Você acha que acontece? Sim ou não, irmãos? Quem mais acha que acontece? Você acha que a gente não pode cair no mesmo pecado que esse aqui? Armar a rede? Será que a gente não pode também fazer a mesma coisa? Armar o laço, para que o meu irmão caia nesse laço? Porque é isso que o povo de Deus está fazendo. O que Miqueias está nos mostrando aqui é o que nós não devemos fazer. O que Miqueias está mostrando é um quadro de um povo que está em plena decadência. Isso é o resultado da decadência espiritual de uma igreja. Isso é o resultado da desobediência, de chutar, de colocar no esquecimento os 2 maiores mandamentos das tábuas da lei que Deus deu a Moisés: ame ao teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que Israel está fazendo é jogando esses 2 mandamentos no lixo. Deus, nada, é a nossa lei agora, nós que mandamos, nós que fazemos. Então Miqueias olha, não há, eles estão armando, eles estão fazendo, cada um caça o seu irmão com rede, cada um faz aquilo que acha, aquilo que bem entende. Eles não têm misericórdia, eles não têm compaixão, eles estão agindo, e esse cenário é absolutamente sombrio.
É o modo de vida que Deus aprova diante do seu povo. Esse é o modo de vida que o Senhor não aprova. Esse é o modo de vida que traz dificuldade ao povo de Deus. Tamanha dificuldade. Falando dessa decadência moral, espiritual, eu tive a infelicidade de ouvir um cantor gospel, dele no show dele. Isso eu vi hoje. Ele diz assim, ele acaba de cantar, Ney, ele diz assim, ó, presta bem atenção, gospel, tá? Vocês querem que eu fique ou vocês querem que eu volte? Eu acho que eu vou embora. Vocês querem que eu volte? E mandando beijinho para as irmãzinhas lá, gritando na euforia, carnal, completamente carnais. Ele dizia assim, vocês querem que eu volte? Olha, eu vou embora, hein? Aquela brincadeirinha, né? Mexendo com as emoções, a flor da pele, e lá cantando, falando o nome de Deus, e ali como o povo israelita, achando que Deus estava aprovando o culto deles, mesmo eles roubando, mentindo, ele estava fazendo a mesma coisa, falando no nome de Deus, achando que Deus estava aprovando a conduta dele. Pobre, cego e nu, miserável homem que é esse. Showzinho de estrela, decadência moral, não há temor nessas pessoas, não há santidade nessas pessoas. O palco é uma promoção pessoal, o estrelismo. O povo israelita, quanto mais rico, mais poder eles tinham, mais eles faziam. A deslealdade então era generalizada. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça. E está lá o cantor gospel caçando as suas presas imorais, caçando a sua carnalidade e sustentando o seu ego. E Miqueias olha para isso com muita tristeza. O versículo 3, olha comigo. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Eles praticam o mal nos seus mínimos detalhes. Eles são detalhistas em fazer o mal. Eles são detalhistas, eles planejam, eles arquitetam. Eles não fazem coisas de qualquer forma. Olha o que ele diz: as suas mãos sobre o mal, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Eles fazem minuciosamente. Eles não são bobos. Eles planejam. Eles fazem coisas horrendas. São bem organizados, são bem sutis, são bem preparados, são bem detalhistas. Sabe quando você encontra lugares que está cheio de ratos? Então aquele que trabalha com isso, que pega esses animais, esses ratos de esgotos, ele sabe exatamente aonde armar as arapucas para pegar. Ele sabe exatamente aonde o rato vai passar. Ele sabe exatamente onde ele deve colocar o veneno. Essas pessoas que trabalham matando essas pragas peçonhentas, eles sabem exatamente qual é o veneno certo, o momento certo e o jeito certo de aplicar os venenos. Assim é o povo de Israel. Eles agem, as suas mãos estão sobre o mal. É isso que Miqueias está dizendo. Estão sobre o mal e o fazem diligentemente, com muito cuidado. Eles armam tudo com muito cuidado. Eles são diligentes. Eles mostram toda a sua sagacidade. Por quê? Porque essa liderança que está corrompida, a liderança política,
o poder judiciário, os ricos, os detentores do poder econômico, de toda a economia, eles então uniram-se num conclio criminoso para perverter a justiça, para corromper os tribunais e para oprimir os pobres. Eles armam então o poder religioso, o poder político, o poder econômico, eles deram as mãos. Eles então unem forças para o quê? Para corromper os tribunais e para oprimir os pobres indefesos. Então o que está acontecendo? A liderança de Judá tinha então mãos ágeis para o jogo sujo, porque eles se uniram. Toda essa liderança se unem. O rico mais rico, o político com mais poder, os profetas corrompidos por causa de dinheiro, vendidos. Os políticos compravam os profetas, sabe para quê? Para mentir para o povo. Vai lá e fala isso. Os políticos compravam os comerciantes, faz isso e nós assinamos embaixo. Para quê? Para nós roubarmos os pobres e para nós fazermos aquele jogo sujo. Por isso, olha o que ele vai dizer ainda na parte B do versículo: o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente unem para a trama. Eles se unem para tramar, para roubar, para fazer. Os príncipes não governam mais para o povo, mas contra o povo. Os príncipes da cidade então governam contra o povo. Os juízes mercenários esqueciam-se de qualquer crime, então transformando vários vícios em virtude, desde que recebessem a sua suja propina. Então não tinha mais justiça, porque aqueles que andavam sujos, aqueles que andavam totalmente errados na vida pecaminosa, eles recebiam o alívio dos seus pecados. Por quê? Porque transformavam os seus vícios em virtudes, desde que eles recebessem propina. Irmão, na igreja acontece isso ou não? Vamos lá. Você já viu igreja? Ou não? Você nunca viu isso no meio do povo de Deus? Vai falar que não. Não mexe com fulano não, porque politicagem. Não mexe com fulano não, porque sabe como é que é, né? O dízimo dele é maior. Olha, de geração tal. Não mexe com fulano não, que a igreja esvazia. Você já ouviu isso aí ou não? Vamos lá, irmão, fala aí. Não precisa ter medo não. É ou não é? Politicagem. Politicagem em Israel. Politicagem no meio da igreja. Não faz isso não. Ameaças. Porque fulano faz isso, fulano faz então não mexe. Vendidos. Por que o povo pecava em Israel e os juízes, ninguém fazia nada? Porque eles eram comprados, a propina era dada a eles. Os profetas eram comprados no dinheiro, os sacerdotes eram comprados no dinheiro, eles foram corrompidos. Israel, na sua religião, na sua política e na sua economia, estava completamente corrompidos. E obviamente nós temos que aplicar para os dias de hoje, para o cristianismo que nós vivemos hoje. Você acha que isso está diferente dos dias de hoje? Ou não? Você acha que não tem pecados encobertos, colocados debaixo do tapete porque é fulano de tal? Ou você acha que não? Você acha que não há pastores vendidos que se corrompem? Ou você acha que não? Se corrompe por causa de política, se corrompe por causa do culto a Deus, se corrompe no meio da economia, o enganador, frauda,
Você acha que isso não acontece no meio da igreja? Isso aqui é para nos espantar, para chamar a sua atenção, porque parece que a gente vive numa realidade de cristianismo que essas coisas parece que não existem dentro da igreja, no meio do povo de Deus, conversa do diabo. Isso está mais claro do que você imagina. Olha para a televisão e veja as pessoas que se dizem cristãs, que estão incluídos no meio de corrupção, que roubaram, que hoje estão com a cara estampada nas mídias, mostrando, ó, ladrão, roubou, pegou a metade do bolo, pegou a metade da pizza. Você acha que não? Algum tempo atrás, aí uma certa igreja aí, os pastores fizeram um caixa 2 lá no exterior, mas vai lá na igreja dele hoje, está lá o povo, está cheio, está lotado. O povo está cego, está na plena decadência moral e espiritual. O povo não consegue enxergar mais o que é certo e o que é errado, não consegue distinguir um palmo da mão. Sabe por quê? Por causa da decadência e declínio espiritual. Está cheio de crente hoje aí fora que mente, que engana, que faz um monte de coisa. Decadência moral. Perdeu a visão, perdeu o foco. Está cheio de crente pecando a roda e está jurando de pé junto que Deus está aprovando a conduta, que Deus está aceitando o culto dele. Está cheio no meio do cristianismo disso. Mulheres que fazem filmes pornográficos, estampa na mídia, hoje eu sou evangélica, mas continua na vida de pornografia. Homens que vivem na vida de pornografia e dizem: eu aceitei Jesus. O nome de Jesus está banalizado, a igreja cristã está uma vergonha, porque essas pessoas, como Israel, perderam o foco, perderam a visão, perderam o temor, perderam a santidade. E é por isso que Deus no capítulo 6 está dizendo: eu vou condenar vocês e eu vou dar o mesmo veneno a vocês. É por isso que você vai encontrar pessoas que acham que as coisas estão tudo bem, está normal, isso está tudo tranquilo. É por isso que tem irmão, e isso deve chamar a nossa atenção, quando alguém está faltando demais, ou o irmão tribuloso. É por isso que às vezes a gente está tão cego que a gente não consegue enxergar nada disso. A decadência. Mas oxalá que nessa noite o Senhor possa encontrar em nós o mesmo espírito de Miqueias, que entre na brecha, que geme, que sofre, e que não seja mais um de fora, mas que seja mais um que entre e vista a camisa da calamidade e começa então a interceder pela igreja no Brasil, pela igreja do povo, pela sua igreja local. Que nós possamos pedir nessa noite o mesmo espírito de Miqueias, que não ficou indiferente, a essa decadência. Mas ele vai dizer sobre a degradação generalizada dessa liderança. Olha comigo o versículo 4, que, olha como é que é forte isso aqui que ele vai dizer agora. Olha comigo o versículo 4. Depois deles estarem com a mão no mal, serem astutos para armar tudo, eles se uniram. Ele vai dizer: o melhor deles, olha para você ver, o melhor deles é como um espinheiro. Você já viu um espinheiro, irmão? Você já viu? Quem aqui já viu um espinheiro? Você já viu? Dá para pôr a mão? Vocês que já viram espinheiro, dá para colocar a mão? Miqueias está dizendo que o melhor desses que estão na decadência é como um espinheiro. Ele vai usar uma figura de linguagem. Ele vai dizer que o mais reto é o pior do que um sebe de espinhos. Ele vai dizer que é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. O dia de vocês vai chegar. Então ele diz que o melhor deles é um espinheiro. Miqueias, então, como um homem do campo, ele usa então essa figura da agricultura para ilustrar a maldade acumulada dos líderes de Jerusalém, ao se procurar os homens de Israel, os homens de bem da cidade da paz. O melhor que se encontrava era como uma moita de espinhos. Quando ele vai procurar alguém, o melhor da terra de Israel, quando ele sai à procura do melhor de Israel, ele encontra que o melhor que se encontra é uma moita de espinhos. Se o melhor deles era como um espinheiro e o mais reto como uma sebe de espinhos,
Como seria então o pior deles, irmãos? Como que seria? É isso aqui que estava lá. Se o melhor é como um espinheiro, e se o pior é como uma sebe de espinho, como que seria então o pior deles? Então Miqueias, ele não vê mais esperança na liderança política, judiciária, religiosa da sua nação. A degradação tinha chegado ao nível mais baixo, era o fim da linha. Era o fim da linha. Essa perversão, então, ela se estenderá a toda a sociedade. O povo não se conserva puro quando as chamadas elites se desviam. O povo não se permanece. E diante dessa degradação generalizada, Miqueias sentencia. Ele vai dizer então, olha comigo aí: é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Miqueias, ele vai declarar isso, ele vai mostrar isso, ele vai sentenciar esse povo. O profeta é a sentinela que vê o perigo enquanto todos estão dormindo. A sentinela aqui é Miqueias, é ele que é o sentinela, que está vendo todo o perigo, que está anunciando ao povo, o povo que está dormindo na calamidade. Quando eu durmo, eu não vejo nada, eu não ouço nada, e Miqueias parece que ele está em cima dos muros, olhando para toda a destruição de Jerusalém, como uma sentinela, e parece que ele dá uma olhadinha para trás. Presta bem atenção nisso aqui, ó, o castigo a vocês está vindo aí, vocês estão todos dormindo, mas o castigo aí está. E vocês estão confusos no sono da indolência, mas o castigo está chegando até vocês. Ele vai dizer no versículo 5: não creais então, vocês estão tão confusos, não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos dos homens, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ei, acordem, vocês estão dormindo, vocês estão se aliando com o próprio inimigo. São eles mesmos que vão devorar vocês. Me remete uma certa feita que o povo de Israel estava todo confuso, inimigo de Deus. Deus então coloca os próprios inimigos um contra o outro, os mesmos que tentavam destruir Israel. Deus então coloca uma confusão no meio desse povo e fazem com que eles mesmos se matem. Sabe o que Miqueias está dizendo? Viu? Vocês aí que estão nessa calamidade ou no sono, vocês mesmos vão se matarem. Não confie, não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca. E ele vai falando sobre isso. Ele fala sobre esse colapso. Ele mostra que está olhando, e ele avisa que o castigo está chegando. Ele diz: vocês que se uniram, vocês que estão usando o poder da política, o poder da economia, vocês que estão usando o poder da religião, vocês profetas, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não confie não. Por quê? Porque a justiça de Deus está vindo aí, e vocês estão perdidos entre vocês mesmos, mas o Senhor vem. Ele diz: os inimigos do homem são os da sua própria casa. É entre vocês mesmos, vocês se destruirão entre vocês mesmos, porque o inimigo de vocês vai surgir no meio de vocês mesmos, vocês vão se destruir. Mas ele vai dizer no versículo 7: eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Tem alguém entre nós aqui, assim como Miqueias, que possa estar na brecha?
Você pode estar na brecha por isso? Há alguém que entre nós que quer ver a igreja de Cristo oponente, forte, vibrante, madura? Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. O Senhor nessa noite convida Miqueias para interceder. Sim, coração, a alma em desespero como ele estava, mas que além desse desespero de olhar, porque ele olha para o povo e se desespera com a decadência, assim tem que ser o nosso sentimento como igreja, assim tem que ser o meu sentimento, assim tem que ser o teu sentimento como igreja. Em vez de nós ficarmos postando as decadências que vemos no cristianismo em redes sociais, vai orar. Em vez de nós duvidarmos o que Deus pode e o que Deus não pode fazer, vai orar, se coloque na brecha. Em vez de nós olharmos a decadência ou de olharmos irmãos que estão frios espiritualmente, vai orar. Em vez de nós olharmos irmãos que não conseguem chegar um palmo à sua frente, vai orar. Em vez de nós nos colocarmos de fora e apontarmos os dedos e julgarmos ou acharmos que somos melhores porque nós picamos cartão ou porque nós estamos sempre em evidência, vai orar. Faça como Miqueias, vista a camisa, viu? O problema não é só de Miqueias, o problema não é só de Israel, o problema é nosso. O problema é nosso, a responsabilidade é minha e sua. Você quer uma igreja triunfante? Se ponha de joelhos, fique na brecha. Lembra de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra. Sambalá e Tobias queria parar tudo, né? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, eu tenho que ficar na brecha, porque se eu não ficar na brecha, eles entram e destroem tudo aqui em Jerusalém. Então, meu irmão, Deus está procurando pessoas que fiquem na brecha, pessoas com espírito de Miqueias, que vistam a camisa da calamidade e se coloquem de joelhos. Vamos orar a Deus. Curva a tua cabeça.